Quero cumprimentar os irmãos, aqueles que ainda eu não cumprimentei pessoalmente, a maioria, e convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13, e leremos do versículo 1 até o versículo 5. Eu sei que o pessoal da técnica sempre faz uma edição das mensagens e coloca ali um título, né? Um subtítulo. E se quiserem podem colocar sobre o ministério da bacia e da toalha. O ministério da bacia e da toalha. Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. E meditaremos nesse texto e no contexto que leva a uma atitude de Cristo Jesus bem conhecida, né, na tradição cristã. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Qual que seria a maior arma da igreja? Ou, em outras palavras, o que torna uma igreja poderosa? O que faz com que uma igreja tenha poder? Em todos os sentidos que você puder imaginar. Tentando aprofundar um pouco essa questão, o que nos identifica como cristãos, ou o que identificaria um povo como cristão? A Constituição de 1824 diz que o país, né, teria como o catolicismo a religião, né, oficial, seria a religião oficial do império. O monarca, senadores, deputados, inclusive, deveriam professar, né, o catolicismo como a sua fé, né, o cristão católico. Se nós pegarmos a história da Inglaterra, houve um momento em que a igreja anglicana, e ainda é a igreja da coroa. Se tomarmos a Holanda, nós temos também ali, a coroa ali também expressando a sua convicção religiosa. Então, podemos pensar que talvez uma Constituição identifique um povo, identifique as pessoas, né, como cristãos ou como uma confissão religiosa. Termos uma igreja estatal, uma igreja mantida pelo Estado, e isso ainda existe. Podemos também pensar no poder político, ou poder econômico, ou poder militar. Para aqueles que não sabem, houve uma época em que a igreja cristã tinha exércitos. Quando nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XVI, isso aconteceu porque os exércitos do Papa não chegaram a tempo. Mas havia exércitos e algo era difícil os povos ali, algumas famílias monárquicas se rebelarem porque a igreja tinha exércitos mesmo. E hoje igrejas têm os seus poderes econômicos e militar, e alguns veem isso com muito bons olhos, exatamente porque faz com que ela ganhe espaço, tenha influência, tenha poder político,
tem capacidade de divulgar e de mobilizar a sociedade. Ou então, alguns acham que é exatamente o nosso linguajar, as palavras que nós falamos, aliás, tem vocabulários que são bem próprios, né, de grupos evangélicos. Tem expressões que a gente só conhece entre nós mesmos, e se pessoas que não são do meio, né, ouvirem, vão falar a respeito do que estão falando. E às vezes acaba virando caricatura na boca de humoristas isso, ou roupas, ou músicas, né? Não estou dizendo que o cristão ele não tem que ter um linguajar, tem que ter uma vestimenta, tem que ter um comportamento, tem que ter uma forma de ser. A questão não é essa. A questão é, a primeira pergunta, o que nos identifica como cristãos? Ou onde está a força, onde está a referência, onde está a grande identidade da igreja cristã, que faz com que ela seja chamada de cristã? Colocar uma cruz, colocar um sino, cantar algumas músicas, o que será que faz? Quando nós não temos uma referência clara, né, dessa autoidentidade, quando nós nos equivocamos em relação àquilo que nós temos que buscar, para que sejamos reconhecidos como cristãos, podemos ter concepções erradas, como os discípulos tiveram. E quando olhamos para esse texto, essa atitude de Jesus, de pegar uma bacia, colocar água e lavar os pés do discípulo, na verdade isso aqui é um clímax de todo o enredo que vem acontecendo já há alguns dias. Na verdade, isso daqui está apontando, né, isso aqui está concluindo toda uma situação, uma discussão que nós vemos nos evangelhos em capítulos anteriores. E aí Jesus chega num determinado momento e fala assim, bom, agora eu vou mostrar para vocês o que realmente, o que eu espero de vocês. Eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês devem fazer. Tanto que logo depois ele vai dizer, ele falou assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E um pouco depois a gente vai ver que eles ainda não entenderam, demoraram um pouco para entender. Mas vamos ver o que estava acontecendo. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 9, os irmãos quiserem apenas ouvirem, sem precisar ficarem procurando, que eu vou procurando aqui e lendo, mas Marcos capítulo 9, versículo 33, Marcos capítulo 9, versículo 33, tendo eles partido de Cafarnaum. Lembremos que Jesus morava em Cafarnaum, e ali nós estamos começando a tratar ali das últimas semanas de Jesus, e ele vai para Jerusalém. Então, tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou aos discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? O que vocês estavam conversando no caminho? Óbvio que Jesus sabia, mas era uma pergunta retórica em que ele queria provocar ali o assunto. Mas eles guardaram silêncio. Ou seja, melhor a gente nem falar para Jesus, porque a gente já sabe que se a gente contar para Jesus o que a gente estava discutindo, nós iremos ouvir. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. É interessante que eles não tinham o pudor ou a cerimônia de discutir ali entre os 12 quem era o maior. Vamos imaginar que talvez ali fosse um time de futebol e Jesus era o técnico, eles estavam discutindo quem era o titular, quem era o atacante, quem era na zaga, quem era no meio do campo, quem era o camisa 10, quem era o capitão e ia levar a abraçadeira de capitão do time. E talvez as discussões fossem as mais diversas, né? Ou seja, quem que Jesus confia mais? Talvez André chegasse e falasse assim, olha, eu fui o primeiro. Obviamente que se eu fui o primeiro, eu sou o primeiro da lista. Pedro falou, não, vocês não têm coragem que nem eu tenho, eu falo o que eu tenho que falar na cara. Judas talvez falasse, não, quem que é o tesoureiro? Não é qualquer um que é de confiança para guardar o dinheiro aqui de todo mundo, não, eu sou. Talvez você pegasse Tiago e João, e há algumas evidências de que os filhos de Zebedeu era casado com uma irmã, né, da mãe de Jesus, Maria também,
Então, Tiago ali, João, por isso que João, tão chegado, o discípulo, falou, não, mas eu sou primo, sou sangue. Aí nós podemos pegar Natanael e falar assim, não, mas Jesus falou que eu não tenho dolo, eis um varão israelita, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou então o Judas, o Zelote, fala assim, não, mas eu luto pela causa judaica. E aí, eu estou aqui, não tem nada escrito aqui. Mas eu fico imaginando quais eram os argumentos que eles estavam utilizando para justificarem quem entre eles era o maior. Essa era a discussão. Por quê? Porque eles tinham essa concepção do reino de Deus. Bom, o Messias tão aguardado, o Messias tão esperado, o Messias chegou, ele vai nos tirar do jugo de Roma, ele vai restaurar o reino, como nos dias de Davi e de Salomão, de Dan até Berseba, nós teremos toda a Palestina novamente, na época eles não chamavam de Palestina como nós chamamos hoje, mas era um território relativamente grande para o que eles ocupavam ali. Esse Messias, ele vai tomar novamente ali o local onde está sentado Herodes, que é um edomita, descendente de Esaú, e não é descendente de Davi. Ele vai estabelecer o reino, e nós teremos o reino prometido, e habitaremos a terra prometida. Talvez eles estivessem pensando nesse aspecto político, econômico, social, militar, e obviamente ele vai precisar dos seus ministros, ele vai precisar daquele grupo que irá ajudar a governá-lo. Essa era a discussão. Quem era o maior? Quem era o melhor? Quem era o mais hábil? Quem era o mais capacitado? E quando nós olhamos em Mateus capítulo 18, é interessante que todos os apóstolos, a lição ela deve ter ficado bem registrado posteriormente na mente deles, que eles vão mencionar isso daí. Mateus 18, naquela hora, aproximaram-se de Jesus e os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Então Jesus falou, bom, o que vocês estavam discutindo? Ninguém fala nada, silêncio. Não, o que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam discutindo? E algum deles ali falou, bom, Jesus, a questão é o seguinte, nós discutimos, não chegamos à conclusão, então o Senhor vai dar a palavra final. Quem é o maior de nós? Quem que vai ser o maior de nós? E eles vão e perguntam isso a Jesus, e essa temática ela está recorrente. Lucas também faz esse mesmo registro, no capítulo 9, versículo 46. É a mesma questão, Lucas 9, 46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, irmãos, por vezes essa é uma discussão que nós não fazemos publicamente, mas no nosso coração, certamente é um tipo de questionamento. Quem é o melhor, o maior, o mais merecedor? Quem de nós pode dizer que é o mais próximo, o mais amigo, o mais íntimo? E esse ambiente ele não se limitou a discussões, porque quando essa questão está no nosso coração, nós agimos. Às vezes conseguimos driblar por algum tempo algumas pessoas em relação às nossas atitudes. Nós podemos falar, mas as nossas ações, geralmente, elas são coerentes com aquilo que está no nosso coração. Podemos falar diferente, podemos até falar de algo, podemos ser contraditórios entre o que pensamos e o que falamos, mas as nossas ações, elas nos denunciam. E olha só o que acontece quando pegamos em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu, chamada Maria, mãe de Tiago e João. A gente vai ver várias vezes ela mencionada na Bíblia, inclusive na ressurreição, no preparativo do corpo de Jesus, né? Em vários momentos ela aparece. Então se chegou ele, a mulher de Zebedeu, com os seus filhos. Quem? Tiago e João. E adorando,
ou seja, prostrou-se em terra, adorando aqui é se prostrar, pediu-lhe um favor. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Adorando, pediu um favor. Ou seja, a intenção aqui era da adoração em si mesmo. A intenção aqui era do reconhecimento de quem Jesus era. A intenção aqui realmente era de adorar. Não. A intenção aqui era de pedir um favor. Ela vai, se prostra, e eu fico imaginando a cena, né? 2 homens barbados, Tiago e João, ali já há um tempo, pai de família, tudo, né? E chega a mãe. E às vezes eu penso que são coisas que acontecem apenas nos dias de hoje, que já aconteceu comigo na experiência de sala de aula, em faculdade, de mãe vir falar comigo. Quem dá aula aqui sabe, né? Marmanjo de 18, 19, 20 anos de idade, barbado. Aí daqui a pouco, professor, tem uma mãe ali querendo falar com o senhor. É que meu filho foi mal. Eu falei, teu filho tem quantos anos? Meu filho tem 21 anos, é uma criança e tudo. Eu queria falar com o senhor, se o senhor pode fazer alguma coisa por ele. Posso. Aliás, eu já fiz o semestre inteiro, né? Agora é ele que tem que fazer. Mas é interessante, né? Vai a mãe aqui. E provavelmente aqui, muito pelo próprio parentesco, pela própria proximidade, pede um favor. Outro texto omite a mãe, mas a verdade é essa, foi um pedido em família. É um dos primeiros nepotismos que a gente vê no Novo Testamento. Nepotismo espiritual. E vocês acham, vocês dão risada? Preste atenção na oração sua. Senhor, eu fiz aquela entrevista de emprego, eu prestei aquele concurso, fiz aquele vestibular, reserva aquela vaga para mim. Mas e o outro que foi melhor que você? Não, senhor, mas eu sou filho do rei, eu sou filho do dono de todas as coisas. E eu já vi testemunho, que eu falo assim, gente, será que isso é um testemunho mesmo? Na verdade, isso passa a ser uma vergonha. Tinha pessoas mais capacitadas do que eu, mas naquele concurso Deus me deu a vaga. E a gente está falando de algo que a gente critica no nosso sistema, no dia a dia, a gente acha isso uma injustiça quando acontece com outros, mas no nosso caso não é uma injustiça. Então, você quer passar num concurso, quer passar num vestibular, não é deixar de orar, não. Mas faça para que haja mérito naquilo que você está fazendo. Porque tem muita gente que prega meritocracia, mas na hora de querer que ele seja recompensado conforme o mérito dele, é só para o outro. Mas vamos lá, o nepotismo aqui da mulher de Zebedeu, pede um favor. E qual que é o favor? Um se sente à direita e outro se sente à esquerda. Era isso que ela estava pedindo para Tiago e para João. Né? Sente-se à direita e sente-se à esquerda. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus já tinha colocado uma criança no meio deles e falado, olha, quem quer ser o maior no reino, seja como esta criança. Quem não se fizer como esta criança, não entrará no meu reino. O meu reino é para aqueles que são os pequeninos. Mas mesmo apesar de tudo isso daqui, a mãe vai lá e pede para os 2 filhos, junto com os 2 filhos, sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, querem proeminência, querem ser o maior, porque era isso que estava no coração. Nós seremos conhecidos pela posição de destaque que nós teremos. E o que é curioso aqui, que nós pegamos no versículo 24, no Mateus capítulo 20, diz assim, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. E uma leitura rápida, uma leitura superficial, a impressão que dá é que eles falam assim, como? Será que vocês não entenderam? Eu fico imaginando os 10 discípulos, será que vocês não estão entendendo o que Jesus está ensinando? Será que vocês não estão entendendo que Jesus está dizendo que quem quer ser o maior tem que ser aquele que serve? Vocês não aprenderam nada? Será que essa era a indignação? Não. A indignação é porque eles chegaram antes. A indignação é porque eles usaram subterfúgios familiares. A indignação é porque eles deram um jeito.
Eles não esperaram Jesus escolher, eles estavam naquele suspense. Bom, a qualquer momento Jesus vai dizer quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser aqui o chefe de Estado, quem que vai ser o ministro das Relações Exteriores, quem que vai ser o comandante em chefe aqui. Não, a indignação é porque eles chegaram antes. E falaram, assim não é justo, assim não vale. Você leva a mãe para pedir, quem que vai recusar pedido de mãe agora? E eles ficaram indignados. E Marcos também fala exatamente isso. Ou seja, vocês estão dando golpe baixo. Assim não vale. Assim não pode. E o contexto era exatamente esse. E o que eles não estavam entendendo era o contexto maior em que tudo aquilo estava acontecendo. Capítulo 20 de Mateus, versículo 17. Jesus estava para subir para Jerusalém. Ele já tinha falado, os primeiros serão os últimos serão primeiros, e agora ele chama os 12, está indo para Jerusalém, e aí ele diz, em particular agora os 12, subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Jesus, ele falou, já tinha dado algumas dicas, já tinha falado algumas vezes, olha, eu estou indo para Jerusalém. É a última vez que nós faremos essa viagem. E essa viagem, ela está pesada. Sabe por quê? Porque eu vou ser escarnecido, eu vou ser entregue, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado. Os sacerdotes e os escribas me entregarão, eles me condenarão à morte. E a gente pode se perguntar, e os discípulos preocupados, quem era o maior? E Jesus falando, olha, eu estou indo para morrer. Uma das grandes bênçãos é que nós não sabemos o dia da nossa morte. Ainda que estejamos ali num estágio terminal, mas nós não sabemos qual é o dia final, o limite final. Porque imagine a angústia que seria você ter contagem regressiva, né, no seu relógio. Tem até um filme que mostra isso, a contagem regressiva do tempo, onde cada um tem e comprava tempo de vida. Mas imagine você saber quanto tempo lhe resta. Mas Jesus sabia exatamente, não só quanto tempo lhe restava, mas ele sabia do que ele iria morrer. E o que é interessante olharmos, que a profissão de Jesus trabalhava exatamente o que? Com martelo e madeira. Então, talvez toda vez que entrasse uma farpa de madeira ali embaixo da unha, ou se machucasse com algumas ferramentas, né, aquilo talvez lhe trouxesse à mente, é com esse material que eu serei morto, é com um martelo semelhante a esse, é com uma madeira semelhante a essa, são com pregos semelhantes a esses que eu serei morto. Ele trabalha quase 30 anos da sua vida com as ferramentas que iriam ser utilizadas para matá-lo. E ele diz, eu estou indo para ser entregue. E os discípulos preocupados, quem era o maior, brigando, discutindo entre si, usando de todas as táticas. E a viagem continua. Quando chega no versículo 30, Mateus capítulo 20, saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Tem momentos que o que a gente menos quer é multidão à nossa volta. Às vezes a gente quer silêncio, ainda mais numa hora como essa, uma hora de profunda angústia, dor, reflexão, mas mesmo assim uma multidão estava atrás dele, a multidão o acompanhava, e essa multidão estava ali, sabe por quê? Pedindo, pedindo, pedindo e pedindo. E eis que 2 cegos, versículo 30, Mateus 20, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E eu fico imaginando que se fosse eu nessa situação, talvez me virasse para a multidão, me virasse para aquele cego e falasse assim, tem compaixão de nós? Vocês têm ideia do que eu estou indo fazer? Vocês têm ideia
Quem que está precisando de compaixão aqui? Tem aquelas pessoas que toda vez que ouvem uma história triste, ela tem uma história mais triste ainda para contar. Se você fala que toma um remédio, ela toma 2. Se você fala que tem uma dor, ela tem uma síndrome. Né? Ela sempre tem algo mais difícil para contar para você. Mas Jesus Cristo não, Ele ouve e Ele chama, que Ele ainda pergunta, o que quereis que eu vos faça? No versículo 34 diz, condoído, Jesus tocou-lhe os olhos. Mesmo naquele momento em que Jesus sabia que seria açoitado, traído, crucificado, escarnecido, Ele é capaz de se condoer. Ele é capaz de tocar os olhos de cegos. Ele é capaz de ter uma multidão à sua volta. Ele é capaz de colocar-se em segundo plano. Ele é capaz de se entregar. E ele continua o seu caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas a discussão entre os apóstolos continuava. Quem que é o maior entre nós? Parece que estavam difíceis de entender. E exatamente aquilo que Jesus Cristo, no clímax do seu trabalho, do seu ministério, junto ali aos seus discípulos, ele faz. Ele pega uma bacia, pega uma água, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Pés calosos, pés sujos, pés com barro, poeira, suado, e ele começa a lavar a cada um deles. E aí depois ele diz, aquilo que eu fiz é exatamente isso. Vocês me chamam de Senhor? Sim, e fazem bem porque eu sou o Senhor. Me chamam de mestre? Sim, eu sou o mestre. Mas como eu dei o exemplo, assim vocês devem fazer também. Eles demoraram um pouco para entender. E por que a gente diz isso? Quando nós olhamos em Lucas capítulo 22, versículo 35, Jesus falando das lutas que eles teriam na vida cristã. A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome também o alforje, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Porque vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus, metaforicamente, está falando que a vida cristã, ela seria uma luta. Por isso que ele diz, olha, compra uma espada, compra um alforje, façam provisões, porque não será fácil daqui para frente. E aí, então, disseram, versículo 38, Senhor, temos aqui 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus, basta, chega. Vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não entenderam. Mas, mais à frente, eles passaram a entender. Mais à frente, após a ressurreição, após vários eventos na vida deles, eles passaram a entender que a força da igreja está no momento em que ela pega uma toalha, ela pega uma bacia, ela deita a água e começa a ser uma igreja que serve, que lava os pés, que se entrega, que se doa, em que a preocupação dela não está na sua fama, no tamanho da bancada que ela possa eleger para o Congresso Federal, não está na sua propriedade, não está nos seus nomes intelectuais. Me preocupo porque nós temos a tendência a criar heróis ou fazer heróis. Querermos achar um grande cientista cristão, um grande literato cristão, achar um grande intelectual cristão, um grande político cristão para dizer, olha como o cristianismo é importante. Não. A importância, a força e o valor do cristianismo está naquilo que Paulo disse, não decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, e este crucificado.
É igual aqueles testemunhos em que a pessoa ela vem à frente e matou, e roubou, e foi chefe de gangue, foi chefe de comando, e foi chefe de um monte de coisa, e aí se converte, fala, que testemunho bonito. Aí o irmãozinho fala, puxa, meu avô, meu pai, todo mundo era crente, eu não tenho um testemunho para dar. Não, o nosso testemunho não é a nossa história de vida. O nosso testemunho é aquilo que Paulo disse, é Cristo. Tanto que Paulo disse, é Cristo. Essa é a história que nós devemos contar. Não é a minha história. Posso contar, sim, a história do que Cristo fez na minha vida, mas sempre continuará e sempre será Cristo. Ele, sim. E a identidade de Cristo, ele é chamado o tempo todo nas Escrituras. E assim ele se apresentou como um servo. E mesmo na glória, ressurretos, no corpo glorificado, novo céu e nova terra, ele ainda diz que ele mesmo nos servirá numa grande ceia. Em nossos corações, em nossas conversas particulares, em nossa mente, quando nós pensarmos, como seremos grandes? Nos lembremos, peguemos uma bacia, peguemos uma toalha, coloquemos água e lavemos os pés uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Pai querido, nós lutamos com a nossa arrogância, autossuficiência, com a ideia de que somos alguém ou alguma coisa. Queremos ser contados entre os grandes, seja individualmente, seja como igreja. Queremos ter relevância diante dos homens, diante da sociedade. E para isso, ó Pai, nos esquecemos que a nossa grande relevância é fazermos como Cristo fez, ó Pai, que sendo Senhor, tornou-se servo de todos, que sendo o Criador, é Ele que alimenta, é Ele que se doa, é Ele que sustenta, ó Pai. Alguém que deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se um de nós, ó Pai, para que pudéssemos participar do seu reino. Por isso, ó Pai, dá-nos, Senhor, esta mentalidade, este coração, essa disposição em sermos conhecidos, ó Pai, pelo serviço, por estarmos atentos àqueles que estão à nossa volta, seja aquele que está sentado ao lado, no banco da igreja, um familiar, um amigo de serviço, um vizinho, ou até mesmo aqueles desconhecidos, ó Pai, que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, que estão nas prisões. Ó Pai, que o nosso espírito seja o de serviço e que sejamos conhecidos exatamente porque carregamos uma bacia, água e uma toalha, ó Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã. No nome de Cristo Jesus. Amém.